A paz do Senhor Jesus! E vamos prosseguindo com a leitura da Palavra de Deus. Mais um dia de muito aprendizado. Fique conosco, acompanhe essa leitura, certamente Deus abençoará a sua vida. Introdução ao livro de Levítico. Este é o terceiro livro escrito por Moisés, conforme é demonstrado na passagem neotestamentária de Marcos, capítulo 1, versículo 44, entre outras semelhantes. Também foi elaborado durante a peregrinação no deserto, entre os anos 1450 e 1410 a.C. Seu tema principal é a santidade. A palavra hebraica correspondente à santidade ou santo aparece mais de 150 vezes em suas páginas. A expressão "sereis santos, porque eu sou santo" é frequentemente repetida em todo o livro. Podemos dar alguns exemplos. Capítulo 11, versículos 44 e 45. Capítulo 19, versículo 2. Capítulo 20, versículos 7 e 26. Sua linguagem é voltada para a classe sacerdotal. Sacerdote, sacrifício, sangue e ofertas são termos comumente referidos. É um verdadeiro manual do levita, a tribo sacerdotal, por meio do qual são orientados nas minúcias dos sacrifícios e do serviço do tabernáculo em geral. Também são instruídos com respeito às grandes festas do calendário hebreu, em diversas leis dietéticas que regulamentavam a vida diária do povo de Israel. Levítico 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará,
e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela, e a trará dos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres ofertas de alimentos, cozido no forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorrões ázimos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozido na caçoula, será de flor de farinha, sem fermento, amassado com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos, e se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a sua oferta de alimentos o sal da aliança do seu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos as tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado e de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial no seu grão trilhado, e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Levítico 3. E se sua oferta for sacrifício pacífico, e se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e ao redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. E se oferecer um cordeiro por sua oferta,
oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e ao redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for de uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. E porá sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e ao redenho que está sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Levítico 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tira-los-á. E como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne com a sua cabeça, e as suas pernas e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, da tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação.
e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará a propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar, e por ignorância proceder contra alguns dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará a expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do carneiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará a expiação dos seus pecados que cometeu, ele será perdoado. Levítico 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então o levará à sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto ou fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, ele for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado. Mas, se em sua mão não houver recurso para gado miúdo,
Então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E o trará ao sacerdote, e o sacerdote dele tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, que cometeu em alguma dessas coisas. Ele será perdoado, e o restante será do sacerdote, como a oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um cordeiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem querer, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Levítico 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o 5º, aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito ao rebanho, conforme a sua estimação. Para expiação da culpa trará ao sacerdote, e o sacerdote fará a expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes,
e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de alimento. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado de flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e de todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Ázimo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, pois a santíssima é, como a expiação do pecado, como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido: a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozido a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor, pois a santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu, e o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para espiar no santuário, no fogo será queimada. Levítico 7. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o rebenho sobre o fígado, com os rins se tirará, e o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito expiação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite,
ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorrões ázimos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica, e de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote, que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimada no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura do corpo morto e da gordura dilacerada por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do meu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada à direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada à direita para a sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai.
Levítico 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à parte da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e ungiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-se-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na frissura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés espargiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços e a gordura. Porém a frissura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre as pontas da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espada à direita. Também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, sobre a espada à direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão, e nas mãos dos seus filhos, e as ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar,
e o espargiu sobre Arão, sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico 9. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano sem defeito para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que o fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar, e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu-o segundo o rito. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar seus filhos que lhe ficaram: Tomai a oferta de alimentos, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a sua porção, e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida, e a espádua da oferta alçada, comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, dizendo: Por que não comeste a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Levítico 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis.
Desses, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, estes comereis. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo o réptil das águas, e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas, será para vós abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação: a águia, e o quebrantoço, e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, e a avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com eles sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação. E por estes sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo que não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra: a doninha, e o rato, e a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come sobre o qual cairá água de tais vasos será imundo, e toda a bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma parte do seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo.
E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. E também todo réptil que se arrasta sobre a terra será a abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhas, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Levítico 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, ou sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo.
é uma pústula, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, o qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele de sua carne. Portanto, o sacerdote declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e este o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, sarar, e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando o vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. É praga da lepra que brotou da pústula. E o sacerdote, vendo-a, eis que se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mais encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo, praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, eis que se o pelo da mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará por imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele,
e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele de sua carne aparecem manchas lustrosas, escurecidas, é impigem, que floresceu na pele, limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente da cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga da sua calva ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo! Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obras de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, e encerrará aquilo que tem praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendida na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita na pele, lepra roedora é, imundo está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, e de linho, e de qualquer obra de peles, em que houver praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo, eis que se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia praga, e encerrará a 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e eis que se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás, praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido ou tecido. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, e com fogo queimarás aquilo em que há praga. Mas a roupa, ou fio urdido ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa, ou para declará-la imunda. Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá para fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada,
Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e a 1 cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 longue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros, e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por azeite movido perante o Senhor, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a da expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log do azeite, e o derramará da palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará a expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará 1 cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais 1 será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão,
Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E depois oferecerá uma das rolas, ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, com oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que o desocupem a casa, antes que entrem para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechá-la-á por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará, e examinará, e se vir que a praga das paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que se a lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e ao pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras paredes, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa, lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim e hisopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro, e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada, e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 dias. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com pau de cedro, e com hisopo, e com carmesim. Então voltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará a expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga de lepra e da tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa
da palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.